Salmos capítulo 23. Quem for achando, diz um amém. Salmo 23, né, gente? Já está até marcado na Bíblia. Podemos ler juntos? A palavra diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Fecha os teus olhos. Senhor, nós cremos que Tu estás neste lugar. Nós cremos em Ti, na força e na soberania do Teu nome e do Teu poder. Tu és o Deus Yahvé, o Deus imutável, o Deus que não tem variações nem sombra de variações. E neste momento, Senhor, nos debruçamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, fale aos nossos corações, refrigera a nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, para que possamos, Senhor, andar em caminhos estreitos e que possamos alcançar o alvo que é o Teu coração. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Antes de qualquer coisa, sei que tem alguns irmãos curiosos, então eu vou matar a sua curiosidade antes de a gente continuar o culto, para que você consiga prestar atenção na palavra. Amém? O pastor Natanael se recupera, a missionária também. Depois de uma semana um pouco conturbada, fomos ao hospital e eles ganharam alta da dengue. Eu nem sabia que ganhava a alta da dengue, mas ganharam. A missionária segue um pouco fraquinha, mas bem. E o pastor hoje teve uma recaída. Então, um pouco antes de eu sair de casa, ele passou um pouquinho mal. Mas a gente crê que, enquanto eu estou aqui, o Senhor está cuidando dele. Amém? Para os meus sogros que estão assistindo, vocês fiquem tranquilos. O menino está bem em casa. Mas continuo contando com as suas orações. Nós entendemos que essa semana nós vimos o cuidado de Deus, houve uma possível internação aí no meio do caminho. Para o pastor Natanael não estar de pé, gente, é porque ele realmente não está bem, que ele trabalha até doente. Ele está livre, espontânea pressão lá em casa, quietinho. Amém? Passem repelente, se cuidem, evitem aglomerações. Nós temos uma série temos Covid, H1N1 e dengue, tudo junto. Tem gente pegando junto, tem famílias também da nossa igreja que estão nessa situação. Então, oramos uns pelos outros e vamos cuidar da igreja em amor, amém? Agora eu vou pregar. Eu quero falar para vocês hoje sobre o pastor. Não vou pregar sobre mim, gente. É sobre o pastor. Quando nós falamos pastor, a primeira figura que nos remete é a figura do pastoreio, do pastorado que nós conhecemos hoje, o pastor da igreja. E está tudo certo, é uma imagem correta e uma visão correta que nós temos, porque é a nossa vivência diária, cotidiana. Mas quem nós temos deixado pastorear a nossa vida diária? Nós temos transferido transferido o lugar de Deus, colocado outras pessoas no lugar que Ele precisa ocupar nas nossas vidas. O primeiro pastor das nossas vidas precisa ser o Senhor. Ele é o nosso pastor. Nós não podemos configurar ou desconfigurar a posição de pastor do Senhor nas nossas vidas. Entenda que é sempre necessário e é preciso que um conselheiro, que é esse lugar que o pastor da igreja ocupa, para ele te direcionar, para ele te ouvir, para te dar conselhos em meio à tempestade. Mas o único que pode acalmar a tempestade é o pastor das ovelhas. Então nós precisamos voltar a olhar como o salmista Davi olhou para esse salmo que nós conhecemos desde criança.
Talvez mesmo que você, antes de intentar no seu coração, entregar o seu coração ao Senhor, você já sabia esse texto. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Outras traduções fala deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu. E eu quero falar algumas coisas para vocês. Pastor é aquele que cuida da ovelha. Mas por que Deus nos deu essa configuração de ovelha? Você já pensou nisso? Por que Deus não nos deu uma conjectura de algum outro animal? A gente bem que podia ser um leão, né, gente? De vez em quando a gente parece uma onça. Mas, por que ovelha? A ovelha ela não consegue se cuidar sozinha. A ovelha é indefesa, ela é insegura, ela não consegue dormir sem o cuidado do pastor. Vai pesquisar sobre ovelha. Ovelha, o animal, a gente está falando. Ela não consegue nem manter a sua higiene sozinha. Ela não consegue limpar-se sozinha. Ela depende do pastor para que a olhe, tosqueie a sua lã e a limpe. Porque se a lã dela ficar grande demais, longa demais, fica pesada demais, ela não consegue se locomover, ali tem feridas e ela morre. Mas a palavra diz que o Senhor ele é o bom pastor. E eu quero destrinchar esse texto com vocês. Hoje nós vamos falar puramente da Bíblia. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele não está na posição mais de pastor. Quando ele escreve esse salmo, ele já estava configurado como um guerreiro. Mas mesmo assim, ele escolhe usar para Deus a terminologia de pastor. Porque ele sabia o que significava pastor e ele sabia o que significava ovelha. Então, em Deus, ele conseguiu se ver como uma ovelha e conseguiu enxergar Deus como seu pastor. Nesse texto, ele descreve o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Porque um pastor, ele precisa andar com a ovelha, ele precisa estar com a ovelha, ele precisa proteger a ovelha. Então, ele anda com a ovelha, ele dá comida para a ovelha, ele dorme com a ovelha. Então, quer dizer o que aqui esse pastor, ele sempre está ao lado da ovelha. E é uma promessa que o Senhor nos deu, que ele sempre estaria conosco. Que a sua presença estaria conosco, que ele estaria ali, que ele nos carregaria no colo, que ele pegaria a nossa mão. Em várias passagens bíblicas descrevem isso. E sim, quando ele fala, ele estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a sua presença 24 horas na nossa vida é uma promessa. E o nosso Deus não é homem que mente. Não é homem para mentir. Então ele fala, esse salmo, ele fala sobre o pastor das ovelhas. Ele fala como Deus nos guia. E ele fala sobre a direção através da unção. O Senhor é o meu pastor. Assim como Davi entendia o que era vigiar a ovelha, entendia que Deus estava vigiando. Então entenda que Deus está com seus olhos sobre nós, a todo momento. Ele não dorme. A palavra diz que não dormitará aquele que guarda. Nosso Deus, ele não dorme. Então ele não nos vigia para ver o que nós vamos fazer, ele nos vigia para que nós sejamos protegidos. E ele fala na sua palavra, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E ele alerta, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele fala, eu sou o bom pastor. Ele se apresenta. Jesus, ele escreve e ele nos diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas,
Se ele vê vir um lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente me dou. E eu tenho autoridade para entregar e também reavê-la, porque este mandato eu recebi do meu Pai. Então, Davi fala para nós, o Senhor é o meu pastor. E Jesus depois ele nos reafirma, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que ele diz? Eu sou a porta da salvação. Se você entrar por mim, você vai encontrar salvação. E ainda ele ainda configura isso e aumenta a sua promessa, dizendo assim, e acharão pastagem. O pastor, além de cuidar das ovelhas, ele precisa preparar um lugar para elas estarem. E muitas vezes, onde elas vão pastar, não tem vegetação para que elas possam se alimentar. Então, ele precisa que plante a vegetação, cuide dela, para que ela cresça, para que a ovelha possa ter alimento. E a ovelha, ela não é sensível aos sinais de distração e perigo. Mas o pastor está ali, enquanto as ovelhas se abaixam para comer do alimento e beber da água, ele está ali para vigiar e proteger, porque ele não é mercenário. Quando ele vê o lobo, através do Espírito Santo, ele te sinaliza e diz assim, ei, aí tem perigo. Sai daí. Aí é perigo. Então o Senhor é meu pastor e nada faltará. E nós levamos isso muito para que as coisas não nos faltarão. Não é somente alimento, provisão, prosperidade, mas não nos faltará refúgio, alívio, refrigério, consolo, amparo, abrigo. O Senhor é meu socorro. A palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. A palavra diz também que Ele é a nossa alegria, que Ele é o nosso refrigério, que Ele é a paz. A palavra também diz que Ele é cura, restauração. O nosso Deus, quem é como o nosso Deus? E além de tudo, Ele fala que faz repousar em pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes, aonde tem águas de descanso, nos lembra que Ele é o pão da vida. Quando Ele nos leva a pastos verdejantes, quando Davi escreve esse texto, dentro da realidade dele, aonde ele cuidava das ovelhas e aonde ele estava vivendo, eram montes, não era uma vegetação plana. Então, quando ele fala pastos verdejantes, ele está conjecturando aonde Deus iria levar. Está dando ruim aqui, calma aí. Vamos ver se eu consigo arrumar. Amém. Então, ele conjectura onde Deus iria nos levar. Ele iria nos levar, preparar o pasto para que tivesse pastagem, para que possamos estar num lugar tranquilo. E só repousar, e ainda em pastos verdejantes. Não é só repouso e alívio que Deus tem, mas Ele tem repouso e alívio num lugar que tenha abundância. Deus faz existir aquilo que não tem, Ele traz manancial no meio da sequidão. Deus traz a existência aquilo que não tem, porque Ele é refrigério, alívio, Ele descanso. A palavra diz que nele nós acharíamos descanso para as nossas almas. Em João, capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. E ele está falando isso para o povo do deserto. Ele fala, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce dos céus, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que ele quer dizer? Vocês comerão de mim.
E quem comer do pão da vida nunca mais terá fome. Mas ele nos ensina ainda em João capítulo 10, verso até o 14, diz: se conheceras o dom de Deus, que é o que te pede, você me daria de beber. Aí a mulher responde ao Senhor: mas você não tem como tirar água do poço, porque ele é fundo? Onde é que tem água viva? Essa é a história ali da mulher no poço. E ele fala, afirmou Jesus a ela: quem beber desta água, desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e a jorrar para a vida eterna. Oh, Jesus. Então, para quem segue o Senhor, ele tem pastos verdejantes e ele tem águas de descanso. O Senhor, ele tem para nós tudo isso. Ele tem para nós o que está descrito no Salmo de Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e ele me leva para junto das águas de descanso. E ele ainda aumenta essa consolação no nosso coração. E ele fala: refrigera a minha alma. Eu lembro do meu pai cantando uma canção muito antiga. Quando ele estava ele cantava assim: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quando a minha alma está batida, eu levo dessa canção do meu pai e eu começo a cantar. E hoje eu me peguei cantando essa canção. Eu acho que é a pilha. Alguém traz outra para mim, fazendo favor? E ontem eu limpando a casa, sabe quando você faz um negócio, mas você não percebe que você está fazendo? E eu comecei a cantar: por que te abates, ó minha alma? Som, teste, 1, 2. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que era a pilha. O Senhor é alívio. Ele é descanso e Ele é refrigério. E quando Ele fala, refrigera a minha alma, o que Davi está falando? Eu estou passando por um momento de angústia e eu preciso que a minha alma, onde estão as minhas emoções, seja refrigerada. Que tenha alívio, que tenha refrigério, que tenha descanso. E é nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de correria, onde nós precisamos dar conta. Não respondeu a minha pergunta: como é que você está? Parece que a gente leva um impacto. E fala assim: eu acho que você não tem palavras para descrever aquilo que você tem que responder. Mas o salmista Davi, ele nos lembra que nós temos um pastor, que ele refrigera a nossa alma. Que nós temos um pastor que ele sara as ovelhas. Porque quando nós estamos falando de alma, nós estamos falando de ferida de alma. E quando nós estamos falando de um pastor, nós estamos falando daquele que cuida da ferida das ovelhas. Quando Davi fala que ele refrigera, ele está dizendo: ele limpa as feridas da minha alma e ele traz alívio. Você viu? A gente leu três versículos. 3. E se a gente entender e colocar ele em prática: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ponto.
Nada. Ponto. Aí ele fala assim, tá, Deus, mas tá, calma aí, filho, vou te falar. Eu te faço repousar em pastos verdejantes e eu te levo junto às águas tranquilas de descanso. E ainda calma, eu refrigero a tua alma e eu ainda dou um bônus para você. Eu te guio pelas veredas da justiça. Por amor do nome dele. Ele ainda, além de curar a nossa alma, nos dá refrigério e alívio. Estava me agoniando, gente, obrigada. Além de nos dar refrigério e alívio, Ele nos guia pela vereda da justiça, Ele nos guia em justiça, Ele nos guia em verdade. Aí, o Senhor já me guiou para a vereda da justiça, daí Ele dá um na gente, né? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não temos essa realidade nas nossas vidas. Mas na região onde Davi estava, ele conhecia um vale que era chamado do Vale da Sombra da Morte. Era um vale muito perigoso, e era um vale que tinha muitos ossos, era um vale, tem estudiosos que remetem a este vale, ao Vale de Ossos Secos. E eu acredito que Davi tenha descrito isso, o Vale da Sombra da Morte, porque era o mais terrível que ele tenha passado, a angústia mais devastadora do seu coração, e eu acho que ele tentou escrever isso como o Vale da Sombra da Morte. Então, eu creio que quando Davi escreve o Vale da Sombra da Morte, ele não está falando somente da morte física, mas ele está falando de um temor extremo, ele está falando de um medo extremo, ele está falando de uma angústia extrema. Ele fala assim, ainda que eu sofra a maior das dores, ainda que eu sofra uma angústia que é indescritível, ainda que eu entenda que essa sensação parece de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, que é o meu pastor, está comigo. Oh, Jesus. E ele ainda diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado era algo que era usado para direcionar e cuidar das ovelhas. Então, quando nós estamos no vale da sombra da morte, quando você está numa situação que ela é muito angustiante para você, você consegue pensar direito? Se você consegue, me ensina a receita. Tem hora que no momento realmente da angústia extrema, Deus, eu não sei nem o que orar. Você nunca passou por situações que eu falei assim, Deus, eu só preciso de socorro. Nem sei do que eu preciso direito. Do socorro que eu preciso, mas eu só preciso de socorro. É algo tão indescritível, uma dor tão terrível, que você não consegue descrever aquilo que você está sentindo. Mas a palavra dá uma promessa, que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeriam mais mal algum, porque Ele estaria conosco. E outra, o seu bordão, a sua vara e o seu cajado, ela nos consolaria. O que quer dizer consolo? Consolo quer dizer proteção e direção. O consolo do Senhor não é pegar você no colo. O consolo é te direcionar. O consolo é te dar a direção e te puxar para perto. É te proteger e direcionar. Esse é o consolo que o Senhor tem para os corações. É esse o consolo que Deus tem para as suas ovelhas. Direção e proteção. Direção e proteção. Nós, às vezes, queremos só o colo do Senhor, mas não entendemos que a sua direção e a sua proteção também é consolo. É a sua vara e o seu cajado dando segurança às nossas vidas. A gente precisa entender isso. Que além de estar no vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque ter a confiança de que Ele está conosco, Ele ainda no vale está nos direcionando e nos protegendo. O Senhor é bom. Você pode dizer, o Senhor é bom?
E o Senhor, no verso 5, ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você consegue conjecturar essa imagem da sua vida? Imagine você sentado à mesa com os seus inimigos. Você senta à mesa, já é algo que não é legal. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade, né? Me ajuda a pregar, povo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu até falo assim: Deus, por que Davi pediu isso? Porque está na Bíblia, a gente vai ter que fazer. Só que ele acrescenta: unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando nós somos feridos, nós recebemos espinhos e pedregulhos. Era assim que as ovelhas eram feridas, através de espinhos e pedregulhos. E o óleo, na visão do pastor, é um instrumento de cura. Ele passa óleo. O pastor, quando ele usa óleo, ele usa para algumas situações. Ele passa nos ouvidos, para evitar que as moscas vão nos ouvidos das ovelhas e firam os seus ouvidos e deem comichões para que elas não ouçam o pastor. É para proteger os seus ouvidos, para que elas ouçam a voz do pastor quando o pastor te chamar. Para que você não se distraia com falsos profetas. Para que você não se distraia com os mercenários. Para que você não se distraia com as pessoas que estão propagando um evangelho simplista. O evangelho é simples, mas ele não é simplista. Para as pessoas que estão dizendo que pode fazer o que quer, porque Deus é amor, mas ele é justiça. A palavra diz que ele é juiz justo. Quem de você recebeu uma herança, ser chamado para ler o testamento, você não vai ler? Ser bem sincero, né? Você já, em algum momento da sua vida, assim, será que não tem nenhum parente assim, né? Que a gente então recebeu uma herança. Já que a gente não joga na Mega Sena, a gente tem que orar pela herança. Se você recebeu uma herança, te chamarem para ler o testamento, você não vai fazer questão de sentar e ler? Não sei você, mas eu vou querer, vai que tem meu nome lá. Você foi chamado, você tem uma parte para você na herança. Você não vai querer ficar e ler o testamento? Da primeira letra até a última, até o ponto, vírgula, tudo. Quem vai levantar a mão? Está aqui o testamento do Senhor para nós. Está aqui. Sabe por que não temos vida abundante, vida plena, restauração? Porque nós não sentamos para ler o testamento. Ele diz que deixou nossa palavra como guia. Ele nos ensina em Gênesis o que é o princípio. Ele nos ensina em Êxodo o que é sair da prisão dos nossos corações, a prisão que o mundo fez com nós. Aí ele vai em Levítico, nos ensina como adorar. Em Deuteronômio, e depois ele vai criando as leis, ele vai criando a justiça, e ele vai ensinando os seus caminhos. E depois vem Jesus, ensina a salvação, e ele nos dá uma esperança de vida eterna. Mas nós não sentamos para ler o testamento. O apóstolo Paulo nos escreve em Atos capítulo 20, verso 28 ao 31, diz assim, ó. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás deles. Nós estamos vivendo uma geração preguiçosa. Porque nós queremos ouvir a palavra, a gente coloca, está errado? Não, mas isso não pode ser o que governa a nossa vida. Pessoas acordando às 5 da manhã para poder ver um coach. Porque eu vou aprender como direcionar melhor a minha vida, querido, está aqui, ó. Acorda às 5 horas da manhã para ir ver um coach, para ir para a academia, mas não acorda às 5 horas da manhã para conversar com o pastor das ovelhas.
Antes ligava para o pastor, antes mandava áudio, agora manda mensagem. E fica bravo quando o pastor não lê. Antes ligava, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo. Aí por telefone mesmo, na hora do desespero, a gente orava. Porque a gente precisa cobrir a aflição uns aos outros, amém? E a gente entende, quando 2 ou mais reunidos estiverem no nome do Senhor, ali estaria, ele ouviria a oração, amém? Mas depois manda áudio, pastor, olha só, eu estou aqui passando por uma situação. O senhor pode dar uma paradinha, uma orada por mim? Pastora, não, você tirou isso, eu sou pastora, eu recebo os áudios. Agora a gente recebe por mensagem. Pastor, olha só, eu estou aqui, quando o senhor puder, o senhor ora por mim, porque... Aí você manda um áudio. A pessoa responde com 2 mãozinhas. Vocês estão rindo? É verdade. Pastor, não pode ligar, deve. A gente está aqui, mas o primeiro que você deveria ir lá, ó, dobrar os seus joelhos aonde você está e você mesmo clamar por socorro. O pastor não é porta-voz seu de Deus. A gente não está mais no tempo dos sacerdotes, onde o sacerdote que se purificava para levar as petições do povo para Deus. Nós estamos aqui para te ajudar, para te direcionar, para cuidar de você, para dar palavra de vida, para cuidar da igreja, para cuidar do povo, para cuidar do povo que tem aqui. Mas é o seu papel falar com o pastor, o seu pastor. Deus é o pastor das ovelhas, Yahvé. Quando Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, ele escreve, Yahvé é o meu pastor. Ele usa o nome mais supremo de Deus, o nome que Moisés usa para se apresentar ao povo, porque era o único nome que dizia que ele era imutável. Ele não usou El Shaddai, Adonai. Ele não usou, ele usou eu sou. Yahvé é o nosso pastor. O Deus imutável. O que ressuscita mortos. Ele é o nosso Deus. O que traz a existência que não tem existência. Sabe por que adoramos extravagantemente ao nosso Deus? Sabe por que nós não temos reservas para adorar ao Senhor? Você nunca parou para pensar nisso? É para externar aquilo que aconteceu internamente. Porque a alegria e o contentamento é tanto que não importa. Porque assim, ó, nós fomos ensinados que nós precisamos ser contidos. Nós fomos ensinados que nós precisamos adorar ao Senhor em reverência. Mas não confunda a religiosidade com reverência. Reverência é quando o nosso coração entende que o Senhor, Ele é único. E a gente não está aqui fazendo palhaçada para os outros, é porque o que aconteceu interno, Ele está sendo externado. Por isso que erguemos a mão, por isso que gritamos, por isso que corremos, por isso que pulamos. Porque o que aconteceu na nossa vida é tão inexplicável, é tão extraordinário, que a gente quer expressar aquilo que aconteceu dentro de nós. Volte a ouvir a voz do pastor. Hoje o Senhor está passando óleo sobre a sua cabeça. Ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Por que, pastora, Deus ungir a minha cabeça com óleo? Ele está dizendo assim, não importa na presença de quem você estiver, nas mesas que você estiver, se a sua cabeça estiver ungida com óleo, a minha proteção chega sobre você, e mais, você estando ungido, o teu cálice transborda. Oh, Jesus. Você sabia? Não é nossa cultura, mas quando ele fala de unção na cabeça, sobre uma conjectura de uma mesa,
Ele está falando de um óleo perfumado, ele está falando de um óleo diferente, ele está falando de uma unção diferente, ele está falando de uma porção diferente. E o óleo para nós remete à unção, e unção remete poder. Poder quer dizer presença de Deus nas nossas vidas. Então, quando ele fala assim, unges a minha cabeça com óleo, ele está falando de proteção, ele está falando de visão, ele está falando de direção, e ele está falando do transbordar de Deus, porque o meu cálice transborda. Quando um cálice transborda, quer dizer que você está superabundando. O quê? A graça de Deus sobre a sua vida. E quando a graça de Deus superabunda nas nossas vidas, todas as nossas áreas estão preenchidas pela glória do seu poder. Então não é só um copo, uma taça que transborda, é as nossas vidas que transbordam quando o pastor das ovelhas derrama o óleo. Oh, Jesus. E ele continua dizendo que certamente, sem sombra de dúvidas ou variações, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Alguém já teve um menino de sei quanto com você dentro de casa? Gente, você não pode ir no banheiro. Você está indo. O que é que você quer? Nada não. Radar assim o dia inteiro. Eu te falo assim, minha filha, deixa eu me arrumar. Para de me seguir. Quem já teve menino pequeno? Não é assim? O que você quer? Nada. Você está andando. Às vezes você para, você leva um negócio, você cai. Que a criança está grudada em você. O que você quer? Nada. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Igual um menino pequeno vai atrás de você, você anda e a bênção te segue. Você já imaginou isso? Você andar para um lado e a bênção do Senhor te seguir. Se você andar e a bênção do Senhor te seguir, a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão. A sua bondade, a sua misericórdia me seguirão. A sua bondade, a sua misericórdia me seguirão. Mas às vezes não, certamente. E quando? Todos os dias da minha vida. A palavra diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Nós temos uma dificuldade com a bondade e misericórdia de Deus. Vocês não acham, não? Nós temos dificuldade em ganhar coisas. Nós temos facilidade em pedi-las. Nós temos facilidade em pedir a Deus as coisas. Nós temos. Tanto que todos os dias as nossas orações, elas são começadas com pedir: Senhor, me dê um bom dia. É só eu, gente, que peço para Deus um bom dia? Mas quando alguma coisa muito boa acontece naquele dia, você dá um passo para trás e fala assim, será que isso vem de Deus mesmo ou é pegadinha? Aí o crente vem e fala assim, é de Deus ou do inimigo? Ah, não, gente. Está parecendo bom demais para ser verdade. Atrás disso tem uma prova. É ou não, gente? Quando a gente recebe alguma coisa de alguém sem esperar de troca, a gente devolve com a seguinte resposta: você está querendo o quê? Quem riu se identificou. Um chocolate do amigo, uma flor do marido. Quer ver quando um filho faz alguma coisa em casa? Esse menino está querendo alguma coisa. É assim ou não é? Quando nós recebemos alguma coisa de alguém, alguém fala assim, vou pagar o teu almoço. Tu vai lá no caixa, sabendo que alguém vai pagar o teu almoço, e fala assim, não deixa que eu pago. É assim ou não é, gente?
Ah, você não precisa, daí você fica naquele paga ou não paga, paga ou não paga, paga ou não paga. Gente, você está retirando a bênção da pessoa, deixa ela te abençoar. Amém? Amém. É isso aí, meu filho, recebe a bênção. Mas são umas coisas tão pequenas para trazer exemplos para você, para a sua vida, que Deus tem abençoado você e eu em várias coisas, e nós temos desconfiado da bênção de Deus, mas nós temos facilidade em pedir as coisas para Ele, mas na hora de receber a gente está falando assim, Deus, isso vem de você mesmo. Às vezes a gente fala assim, Deus, o Senhor podia usar aquela placa que tem luminosa assim lá no estreito, que dá de ver tudo, você sabe aquela placa? Se o Senhor quiser, você faz assim, letras garrafais, piscando assim, sinal de alerta, dizendo meu nome embaixo, você pode dizer que eu vou entender. Tem hora que a gente só fala Deus fazer assim, gente. Ele que dá sustento, Ele que dá alívio, Ele que dá refrigério. Ele que nos dá as coisas que pedimos. Daí quando nós pedimos, Ele mesmo já nos orienta, né? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Ele poderia dizer também, acrescentar na Bíblia, Priscila, linguagem de hoje, e vocês também não sabem receber. Não sabemos receber boas coisas, porque temos o coração mau. E achamos que o nosso Deus tem um coração mau também. Por que eu estou falando isso para você? Porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. É uma promessa. Precisamos aprender a receber a bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E entender que isso é favor imerecido. Nós nunca vamos ser merecedores. Porque quando nós entendemos isso, nós largamos a culpa. A culpa de quando você chega para o Senhor e fala, por que eu não te aceitei primeiro? Por que eu não pedi perdão antes? Por que eu não andei contigo antes? Por que eu não te ouvi antes? Por que eu não fiz antes? Daí você entra numa velocidade na sua vida tentando reparar e compensar aquilo que você fez de ruim. Mesmo que você viva uma vida totalmente justa, você ainda não será merecedor da graça e misericórdia. Então, aprenda a receber. Amém? E para a gente fechar, o último verso, ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou outras versões diz que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor está falando desta casa que nós estamos hoje. Mas também está falando da casa celestial. Ele remete a duas casas, esse verso. Ele está falando de comunhão. Ele fala assim, ó: além de eu ser o seu pastor, te pegar como ovelha do meu pasto, te levar à salvação, te dar alimento e água, que é o meu corpo, e água, que é a fonte da vida. Eu vou, ainda que você entenda, que você passe pelo vale da sombra da morte, você sofra aflições, eu sou o Senhor que te alivia. E ainda assim, eu vou entender, vou fazer uma mesa para você diante dos seus inimigos, e eu vou ungir a sua cabeça com óleo, e o seu cálice vai transbordar, e além de tudo, eu vou dar ovelhas para o mesmo pasto. Ele quer dizer, eu estou te dando comunhão. Casa de Deus. E habitarei na casa do Senhor. A casa de Yahvé é a casa da comunhão de Deus. Hoje aqui. E quando ele fala para todos sempre, ele está dizendo de eternidade em eternidade. Então são essas duas casas que ele remete a nós. Se coloque em pé. Esse salmo é um salmo muito íntimo. Ele é um salmo muito pessoal. Ele fala da pessoa dele, Davi está falando dele. Mas ele também fala 13 vezes. Ele se refere a Deus. E ele se refere como um salmo da comunhão com Deus. Então ele diz que aquele que recebe as bênçãos de Cristo, nada falta. Não falta nem descanso, nem refrigério, nem direção, nem companhia, nem consolação, nem sustento e nem alegria. Nada falta. É isso que os versos estão nos dizendo.
O verso 1, ele nos diz que nada falta. No segundo, ele nos dá alívio. E ele nos dá sustento e alimento. No terceiro, ele dá refrigério. E ele também dá direção. No quarto, ele dá vida, certeza e diretriz. No quinto, ele dá unção, ele dá proteção e ele dá transbordar. No sexto, ele fala sobre bondade e misericórdia que não faltarão todos os dias. E ele fecha com o símbolo da sua casa, que é a comunhão. Pastor, por que é importante estar na igreja? Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele é o pastor das ovelhas. E neste lugar é lugar de comunhão. Comunhão das ovelhas. Porque a ovelha, ela não sobrevive sem rebanho. A ovelha, ela não sobrevive sem pastor. Porque ela é insegura. Ela é medrosa. Ela precisa de cuidado para dormir. Se você estiver tendo insônia na sua vida, saiba que o bom pastor está do seu lado, cuidando de você, vigiando o seu sono. Se você estiver angustiado, saiba que Ele é alívio. Que Ele traz cura para a vossa alma. Lembre de quem o Senhor é para a sua vida e na sua vida. Ele é o pastor. Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim: assim vocês já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Vós sois família de Deus. É a Bíblia que diz. Nós somos família de Deus. Nós somos seus filhos. E com outro entendimento, eu vou ler esse texto novamente para você, esse verso. Feche os teus olhos. O Senhor é meu pastor. Se você quiser dizer comigo, fique à vontade. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ah, Deus, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Querido conselheiro, os pastores vão poder te confortar no momento da tempestade, mas é só Deus que é a âncora para acalmar o seu barco. Pastores e conselheiros vão poder te direcionar, mas é só Deus que abre caminho em meio ao deserto. Pastores e conselheiros vão poder falar para você, mas é só Deus que acalma a tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que criou a galáxia com a sua voz? Quem é esse que nos criou do pó da terra e nos soprou com fôlego de vida e nos trouxe a vida? Quem é esse que andou sobre as águas? Quem é esse que ressuscitou Lázaro? Quem é esse que diz que ele é o pão da vida e água viva? Quem é esse? Quem é esse que diz que ressuscita mortos? Que ele olhou para a menina e fala: Talita, come, levante-se. Quem é esse que olhou para o túmulo vazio e olhou para Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora? Quem é esse que uma mulher tocou na orla das suas vestes e foi curada? Quem é este? Quem é este que um paralítico desce do teto e sai andando com a sua maca nos braços? Quem é este? Quem é este que faz andar um homem no tanque de Betesda? Quem é esse? Esse é o Yahvé, o nosso Deus. Ele é Yahvé. Ele é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor.
Senhor, nada me faltará. Não me faltará justiça, não me faltará esperança, não me faltará alegria, não me faltará refrigério, não me faltará regozijo, não me falta nada. Fale com o seu pai. Pai, Abba, Pai, Paizinho. Deus, quantas vezes colocamos à prova o seu poder pela nossa falta de fé. Senhor, se tivéssemos apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a tua palavra diz que a montanha se moveria. Então acrescenta em nós fé. Abala os nossos corações, abre os olhos do nosso entendimento e faz-nos pensar um pouco menos em nós. Senhor, pastor do rebanho dessa igreja, faz-nos entender que a segurança és tu no meio da tempestade, que tu és o único que nos faz ter certeza no momento de insensatez e insegurança. Cante essa canção e fale com Ele. Faça dessa canção a sua oração essa noite. E saia deste lugar essa noite tendo a certeza que Ele faz. Quem é este? O nosso Deus. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus.